sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Comigo. Jogou sua rede, ó pescador, se encantou com a beleza desse lindo mar. É 2 de fevereiro, é dia de manjar, tempo de oferendas para lhe ofertar. E sem idolatria, meu amor seguirá, como dizia Caíme, insigne homem cantando a encanta. E aí? Minha jangada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querer. Minha jangada vai sair, vou trabalhar. Viaja, se vai lá, me leva afrodisíaco e eu quero ir. Viaja, se vai lá, me leva o Lodum nessa onda que eu quero ir. Mar, minha jangada vai sair, vou trabalhar. Deixa pianinho, eu quero ver vocês agora. Minha jangada vai sair, quero ouvir. Se Deus quiser. Se Deus quiser, quando eu voltar pro mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Aê, aô, aê, aô, aê, aô, aê, aê, aô, aê, aô, aê, aê, aô, aê, aô, aê, aê, aô, aê, aô, aê. Conversando com Maracajaú. Oferecimento Jornal Litoral e Blog do Irã Costa. A partir de agora, no ar, programa Conversando com Maracajaú. Direção e apresentação do jornalista Irã Costa. Política, esporte, comunidade, cultura e muito mais. Olá, em Maracajaú são 11 horas e 20 minutos. 11 horas e 20 minutos. Bom dia Maracajaú, bom dia você, meu amigo, minha amiga, que nos brinda em assistir agora e assistir também ao programa depois, né, em outro momento, em um outro horário que você julgue melhor para assistir esse Conversando com Maracajaú especial. Por que é especial? Eu estava com alguns dias sem vir aqui a Princesa do Litoral, já quero de pronto dizer, uma saudade danada, viu, rapaz? Quando eu passo dias sem vir aqui em Maracajaú, aí as baterias começam a se descarregarem, né? E aí a gente precisa voltar aqui para sentir a brisa desse mar tranquilo, bacana, e que começamos o início do verão, final de primavera, o vento já bastante ameno, e a gente senta ali, como ontem, eu vou contar isso,
no bar de Celinha, contemplando Teresa Pança, os paquetes que vinham do mar com o seu pescado para sustentação da família e comercialização. Enfim, às vezes eu encontrei com algumas pessoas, né? Vou dizer o nome aqui, Erivan, por exemplo, agora de manhã, ali em None. Irã, rapaz, anda desaparecido de Maracajá. Eu disse, não, Erivan, você que está desatualizado, que não assiste aos programas que eu faço em Ceará-Mirim todo dia aqui. Né? Eu estou na segunda-feira, estou na quarta-feira na TV Web Litoral, esses programas são reprisados e a gente tem outras atividades. Né? Eu estou com outras atividades, inclusive tenho dito a algumas pessoas aqui de Maracajaú, de forma que quem é daqui, quem me conhece, sabe, né, do apreço, do carinho e do acompanhamento que eu faço, né, sobre as coisas de Maracajaú, né, de Maxaranguape, dos 4 cantos da árvore, do município da Árvore do Amor, desde Santa Ana até a Boca da Barra, né, do rio Maxaranguape, nascente em pureza e que deságua aqui nesse mar tão bonito, tão bacana. Mas eu venho acompanhando, eu venho assistindo, ouvindo aos programas que aqui a rádio tem, que presta, aliás, os programas que prestam relevante serviço do ponto de vista de educação política, de reflexão, né, de chamar a atenção dos direitos das pessoas, seja do pescador, do servidor público, da dona de casa, do trabalhador, enfim. Então, eu vejo a rádio, né, ela cumprindo esse papel. E eu digo para Erivan e para os demais, né, e eu até compreendo o tom que Erivan me disse, mas ele ficou calado quando eu dei a resposta, né, dizendo que ele escuta e assiste a rádio, né, a TV Web Litoral, enfim. É por aí. E todo mundo sabe que a gente gosta de sempre dizer a verdade. Sobre esse assunto, aí eu vou dizer de forma hilária, de forma engraçada, porque ele é engraçado, né? Que é o Nego Paulo, como a gente chama, né? Paulo José. Paulo José mora em Ceará-Mirim, ali na Praça Barão do Ceará-Mirim, e é pertinho do espeto que Mário Hélio botou. Aliás, eu recomendo, quem ainda não foi o espetinho de Mário Hélio, show de bola, né? Muito legal. O cachorro quente que Margarida faz é uma delícia, viu, Anderson? Você que gosta de cachorro quente, Ademilson de Cássio, a galera, recomendo passar lá. E Paulo Zé, como é muito engraçado, no outro final de semana, o outro sábado, que fez 8 dias ontem, 9 dias hoje, a gente teve o 8º encontro dos ex-alunos do Ginásio Industrial de Ceará-Mirim, professores e funcionários. E Paulo José foi aluno, né? Eu fui aluno, fui professor, fui diretor de lá. E Paulo José estava com o Rogério, né? Com o Dainho. Viu, antes? Eu costumo dizer que aqui em Maracajaú, na época remota, dos antigos veranistas, né? Os primeiros, né? Do Major Cláudio Soares, o seu pai, Major Nofrim, do sítio, ali do Rio da Praia, o sítio de Coqueiro. E aí vem, né, seu Zé Damascena, Zé Mendes, Hermenegildo, Hélio Venâncio, Padre Rui, quem mais? Zé Costa, meu pai, seu Batu, Paulo Rocha, Pedro Gomes. Aí depois já vem uma turma mais nova, né? Antônio Gorgonho, Agenozinho, Crésio, João da Farmácia, Moreira com Socorro. Então, enfim, era uma praia que Ceará-Mirim vinha para cá porque era tradicional, a Praia do Peixe e tal. E aí Paulo José brincando, né, que ele gosta de tirar uma onda, Nego Paulo. Tirando, rapaz. Taninha. Alô, Taninha! Tá para você, Taninha, que ele falou no seu nome. Mas eu sei que é sacanagem de Paulo. Taninha... aí Paulo José dizendo, viu, Taninha, rapaz, Ira não vem mais a Maracajá, não. Daquela época antiga, agora só tem você e Rogério. E ele dá uma risada, aquela risada, né, dele, que é bem interessante, né? Eu digo, olha, Paulo, eu vou dizer lá na rádio, viu? Domingo, quando eu for falar, eu vou dizer isso. Esse homem não diga não, de claro que eu vou dizer. E eu estou dizendo aqui isso, mas é em tom de brincadeira,
Tá certo. Fato é que quem me conhece há 60 anos, 61 anos aqui de Maracajá, sabe o carinho, o amor, o apreço, né, o querer bem, o gostar dessa praia. Prova, né, que a gente fez esse investimento dessa ideia de comunicação com o jornal, com a rádio, para quê? Né? Então, o Sistema Litoral de Comunicação ele foi concebido aqui. Né? E agradeço o apoio daqueles que lá atrás acreditaram, como Domingos Rosa, em Barra, como o saudoso Rogério Cruz, que era anunciante, patrocinador, Bigode, e mais, Ayrton de Castro. Ayrton foi o grande artífice, né, dessa ideia. De forma que eu fico agoniado, né, quando eu demoro a vir aqui, isso aqui é verdade, mas como eu disse, eu tenho agora uma outra atividade na piscicultura que eu estou preparando, porque algumas pessoas, viu, Anderson, viu, galera, diz assim, pô, Irã, com 67 anos, pô, não, aposentado, viajar e tal, ficar em casa. Eu digo, amigo, enquanto a cabeça pensar e o corpo conseguir, né, ir conseguindo, vamos botar aqui no gerúndio, né, atender o que se pensa, né, então a gente vai ter que ir empreendendo, fazendo e tal, de forma que eu estou muito feliz com esse projeto que a gente está iniciando lá em Ponta do Mato, que é um distrito, para você ter uma ideia, de uma identificação muito grande com a minha família, não é? Você tem uma ideia, aqui em Barra de Macharanguape, na década de 1960, início da década de 1970, quando Fernando Burle, né, o saudoso Pedro Enéas trabalhava para ele, tomava conta da lagosta dele, do barco e tal, essa coisa toda. Você tem uma ideia, a produção de corda, que era Ponta do Mato, era um distrito que se produzia muita corda e a melhor farinha da região. Eu tenho pena disso. E olha só, viu, antes eu estou pensando lá em Ponta do Mato fazer um movimento desse para resgatar a melhor farinha. Não tem brejinha, não tem canto nenhum. A melhor farinha era de Ponta do Mato. E acabou literalmente. Isso é um assunto que eu vou falar depois, lá. E a gente tem essa identidade, né? Essa identificação com Ponta do Mato, né? Então o painho, a corda a gente comprava, vinha deixar em Barra nos domingos e tal, a Kombi cheia de corda, caminhonete e tal. A farinha a gente sempre degustou aquela farinha, que era uma delícia na feira de Ceará, a farinha de Ponta do Mato e tal. Muito legal. O moco, o neco, o moco que é avô de Letieri, que é pai do Galego, onde tem o campo do Flamengo lá e tal. E o mais legal é que tem pessoas lá, como Dona Maria, que a gente queria encontrá-la e tal, saber onde era a mãe de Luzia, onde é que mora a mãe de Luzia, e muita gente não sei e tal. Rapaz, bem pertinho da gente, lá do rancho Zé Costa Mariazinha. Pois bem, aí a mãe de Luzia, Dona Maria, para você ter ideia, ela, como a gente costuma dizer antigamente, as pessoas viviam na casa das outras pessoas, né? Pela amizade e tal. E ela viveu muito tempo lá em casa e se tornou comadre, né? De manhinha, depois de Ivonete, de Neném, de Didi. E para você ter uma ideia, lá de Ponta do Mato, Luzia, mais duas irmãs, já recente, olha só, elas trabalharam lá na nossa casa, em Ceará-Mirim, eu e Joana Dark, né? Então tomaram conta, criaram, ajudaram a cuidar de Iranju e de Ilane. Então a gente tem essa identidade, né? Essa identificação. E lá eu vou levar essa proposta para que a farinha ela volte, né? Com o pé no chão, as pessoas produzirem, quem tem o seu terreno, produzir a mandioca para a gente voltar a ter uma casa de farinha e fazer aquela farinha gostosa. Brejinho industrializou, né, avançou, acompanhou. Ponta do Mato ficou para trás e acabou. Por que também eu estou dizendo isso? Acabou, ficou para trás no quesito farinha em Ponta do Mato. É como Maracajaú. Pô, Tirani, o que tem a ver a farinha Ponta do Mato com Maracajaú? Eu não preciso chegar aqui em Maracajaú, sabe, gente, para receber, para ouvir
a demanda que os empreendedores daqui, o comerciante daqui está sofrendo, está passando as pessoas. E por que, Irã? Tem a ver uma coisa com a outra. Maracajá, todo mundo lembra, né, João Tampinha? Você que escuta sempre aí com o Mundinho, um forte abraço para você, meu amigo Enio e a esposa aí no TikTok Lanche. Obrigado, Enio. Então, olha só, Maracajaú, quem não lembra, João Tampinha? Maracajaú da lagosta, né? Inclusive com a Sunave aqui e tal. A gente produzia lagosta que não era brincadeira. A gente produziu algas marinhas, né? O sargaço, cisco, como se chama. O pichain, macarrão, era coisa bacana. Tartaruga também. Tartaruga é porque está proibida. Mas essas outras riquezas naturais, né? Acabaram aqui, né? E chegava aqui um tal do japonês e as carradas grandes, né? Com o Zé Xandu e tal, de forma que a gente perdeu isso. Aí surge o turismo, né? Como alternativa econômica de geração de emprego, de negócio aqui pra gente. Ora, eu lembro da frase do Dr. Ivanaldo Bezerra, secretário de Turismo do então governo Garibaldi, e eu tive a oportunidade de ser secretário de Educação aqui, da Saúde, mas de Educação no governo Núbia, quando o turismo, na verdade, começou. Irã, não interessa quando começou. Começou porque tinha que começar. Muito bem, tinha que começar. Não podia era retroceder. Não podia dar passos para trás, como a gente está vendo hoje. E aí, rapaz, a galinha dos ovos de ouro, que é o Parracho de Maracajaú. Pois bem, qual é a reclamação? Eu tive hoje, não vou dizer o nome aqui, por uma questão de preservar a fonte e a amizade com o cara. Ele me disse aqui o seguinte: Irã, faz um bocado de dias que a gente não leva ninguém para o Parracho. O catamarã está parado. E não é só a gente não, Irã, é quase todo mundo parado. Aí, puxa, que é isso? Outro diz assim: Irã, os bugueiros, os guias estão passando com os ônibus, não sei o que, por cima de Maracajaú para ir para Rio do Fogo, para Peroba e tal. Então, minha gente, se nós fomos os pioneiros em explorar o Parracho, essa galinha dos ovos de ouro que a natureza nos deu, nos dá. E eu lembro que quando a gente estava aqui no início, né, lá atrás, há 15, 20 anos atrás, né, nessa luta de implantação, aí que chega o Manoa, depois de uma pesquisa de mercado feita no litoral nordestino, escolhe Maracajaú, é governo Núbia, a gente recepciona, implanta-se o Manoa, o maior parque aquático do Rio Grande do Norte. Olhe só, o maior parque aquático do Rio Grande do Norte. Manoa Parque, aqui, para gente. Gerou quantos empregos? Para aqui, para Caraúbas, para o município. Quanto não gerou de divisas isso? Esse parque. Aí chegaram as demais empresas, tudo no governo Núbia, todas elas no governo da ex-prefeita Núbia. Isso foi uma luta para ordenar, para dar um encaminhamento, para ter sustentabilidade, porque isso precisa ser preservado. Eu estou falando apenas do Parracho. Os empresários, depois os pescadores, que poderiam ter avançado muito mais, mas tem uma parte que entrou com muita luta, e eu participei disso, porque eu participei desde o princípio, desde a primeira reunião, para a gente ter a APA, para a gente criar uma normativa. Eu estava presente na Câmara Municipal de Maxaranguape, com o então presidente da colônia Evaldo, o saudoso Paulo Ciara, uma turma daqui de todo canto. Então a gente fez isso com Góes, Fábio Góes,
E aí, errando aqui, acertando ali, mas a vontade era de construir Maracajaú como o principal destino turístico do litoral norte. E conseguimos. Então Maracajaú, até algum tempinho aí atrás, 5, 10 anos atrás, era a galinha dos ovos de ouro, estava dando realmente resultado. As pessoas, né, se dando. Mas faltava, como agora que está faltando, a participação do poder público. Não é que resolva as coisas, mas que o poder público ele seja o mediador, o articulador, para que essas políticas de fomento, né, de estímulo à geração de renda para as pessoas, ela melhore, ela avance. Porque ali tem a cota, tem o número, é ótimo, a gente já disciplinou. E eu dizia para Rio do Fogo, uma galera que era muito fervorosa, que ninguém quer isso, ninguém aceita, porque não sei o que. Eu digo, minha gente, eu fui, quantas reuniões eu fui a Rio do Fogo participar, lá na colônia com o Manel de Juvino, para dar o exemplo, para dar o testemunho. Eu digo, olha, vocês aqui têm a mesma coisa de lá. Não podem cometer os mesmos erros, porque a gente já começou, a gente já errou um bocado, vocês já não vão errar naquilo que a gente errou, vocês já vão entrar melhor, porque tem um exemplo. E graças a Deus lá está assim, está avançando, melhorando. E aqui as pessoas nos abordam e dizem isso. E é fato, né? A gente está aqui, viu, João Tampinha, Bojão, Bigode, que deve estar escutando aí, um abraço para você, para a Dona da Luz, para todos, para Bojão, para Bel. Quero agradecer aí a audiência de vocês aqui da Ponta dos Anéis, Conjunto São Luís, Conjunto Vila Nova. Então, olha só, como é que a gente tem uma praia dessa, com esse potencial turístico fantástico, e nós estamos ouvindo essas reclamações. O tempo é outro, veio a pandemia. Todos esses problemas, não é? Eles precisavam de quê? De conversa, de diálogo. Chama aqui o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, porque o grande ele tem uma capacidade de superação, não é, de se movimentar e tocar. Mesmo assim, precisa, não é, que o poder público ele tenha um papel significativo nesse processo de desenvolvimento. Então, o que eu tenho recebido de reclamações sobre esse aspecto aqui de Maracajaú, somando-se a isso tudo, eu tenho viajado, claro, né, como eu sempre faço assim com o Jonadá, quando a gente pode e tal, a gente dá uma viajada. E a última que a gente fez faz 20 dias, foi a Pernambuco, Recife, Porto de Galinhas. Fomos lá, passamos um dia lá e tal. Eu tinha ido já a Porto de Galinhas há uns 15 anos atrás, eu acho, 15 anos. Rapaz, eu quase que não conhecia Porto de Galinhas. Eu já comentei aqui na rádio, da primeira vez que eu fui, dizendo assim, rapaz, eu estou vendo isso aqui em Maracajaú. Uma praia com um comércio pujante, tudo do turismo, viu, gente? Tudo fruto do turismo. Com banco, 24 horas, não sei o que e tal. Um negócio bem bacana, há 15, 20 anos. Quando eu cheguei agora, eu quase que não... Isso aqui é Porto de Galinhas, meu Deus. Olha, estruturas de restaurante, não é, de asfalto nas ruas, tudo muito legal, efervescendo aquela praia, né, pernambucana, show de bola. Eu liguei, passei um vídeo, gravei um vídeo lá para Júnior do Esquina Restaurante, que é um jovem, né, com Rosineide aí, empreendedores empolgados daqui de Maracaju, que eu acho isso a coisa mais bacana do mundo, é o nativo, não é? Ele está aí no mercado, rapaz, com o seu comércio, com sua empresa, né, levando isso adiante. Eu digo, olha aí, Júnior, que coisa, rapaz, pois é, Irã e tal. Então, rapaz, Maracajaú,
Honesto e sinceramente, a gente, se passar um ano, está do mesmo jeito, 2 anos do mesmo jeito, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Pelo amor de Deus. Agora, isso precisa que você que está me ouvindo, você que tem um comércio ou que não tem um comércio, que compra no comércio, você que mora aqui, que vive aqui, o que a gente quer? A gente quer um lugar que seja animado para cima, que venha promoções e eventos para aqui. Para quê? Para gerar negócio para os restaurantes, para que a noite seja bacana. Aqui tem um negócio de dizer, não, rapaz, Maracajá é a praia só dos passeios, a noite não precisa ter nada não. Que história é essa? E os restaurantes que vivem da noite, da movimentação noturna? Que é isso? Não, aqui nós temos tudo. Aliás, nós temos aqui em Maracajá uma rede de apartamentos, de acomodações sensacional, muito bacana. O que precisa é que já temos alguns pescadores que faz aí o seu passeio, né? Já empreendeu por esse segmento turístico e tal. E na hora que a gente tiver, não é, uma noite bacana com eventos culturais, né, com promoção, isso aí precisa do poder público entrar. Precisa ter um planejamento. Chama os grandes, os médios, pequenos empresários, os comerciantes. Minha gente, bom, quais são as ideias que vocês têm? Aí alguém pode dizer, Irã, mas a gente já fez isso, a gente já acreditou quem era do ramo e piorou o negócio. Né? Podem até pensar em isso, mas eu acho que ninguém pode desistir. Se não deu certo com um, pode dar certo com outra pessoa, não é? Que assuma compromisso sem estelionato eleitoral, sem enganar, sem mentir, porque não dá mais. E a vantagem de Maracajá é essa aqui, ó, que a gente está aqui dizendo isso, abrindo o olho. Alguém pode até ficar com raiva de mim, chateado, chateada, mas a gente está dizendo aqui, não é, o melhor para Maracajá. Né? E que você, morador, você pescador, empreendedor, comerciante, vocês é que tem que fazer o baile acontecer, vocês que tem que tocar a música. O poder público, ele é importante. E eu quero fazer aqui um registro. Eu acho que a última vez que eu falei aqui, eu tinha recebido uma reclamação sobre a escuridão da praia. Aqui mesmo, quando eu cheguei, estava como é que diz? Um pardo total. Na praia, a Ave Maria era de furar o olho do outro. Turista vinha para as pousadas, não queria sair. O pescador, a dona de casa daqui, não podia dar uma volta, um passeio na praia. Eu me lembro disso e eu quero fazer justiça. Cheguei ontem, vi o refletor aceso, vi aqui esse poste da rua, aqui, Senador Dinardo Maria, Zona Sul, aceso, vi a praia, né, claro, iluminada. É isso, a gente precisa dizer, né, fazer jornalismo desse jeito. Então, mas isso não é favor, não sabe, Maracajaú? Isso queimou um refletor, na mesma semana troca o refletor. 2, 3 meses para trocar um refletor. Então tem que ter uma manutenção, tem que ter algo desse jeito. E voltando aqui para a questão dessa reclamação que é gritante do comércio aqui de um modo geral, eu estou dizendo isso aqui para que as autoridades competentes e quem tem, do ponto de vista do poder público, a responsabilidade, né, e o dever de buscar alternativa para esse povo, né? Eu estou dizendo aqui para ajudar, aqui não vai crítica a ninguém, aqui são histórias que eu escuto e que estou dizendo aqui, que é para vocês saberem que a gente sabe e a gente quer uma solução, precisa de uma solução, a gente busca uma solução e vamos buscar essa solução conjuntamente. Eu não quero nem falar aqui do ponto de vista político, né? Porque o momento eu acho que não é nem esse. Os programas que tem aqui, Enio,
né, na quarta-feira, Anderson e Moreira, eles tratam de questões reais, né, de fatos do município. E isso eu creio que está ajudando e muito. Até a prefeita Anira, ela deve estar agradecendo. Porque em toda prefeitura, em todo governo, né, seja de qualquer nível, tem aqueles, né, mais próximos, apaninguados, que não está nem aí. E às vezes a maioria até de fora só quer vir pegar o dinheiro, dar o expedientezinho, ó, e vai embora, mas não conversa, não dialoga, não sabe quem é quem nos lugares, como é que está a situação, não quer nem saber disso, acha que está tudo bem. Não, prefeita, está bem e tal. E aí é uma frase que eu sempre digo: oposição também governa, isso do ponto de vista político. Eu não quero falar nisso agora, porque isso o tempo vai diminuindo para uns, né? E oportunizando-se para outros. Quando eu digo oportunizando, é você que está aí, que começa a entender. Pô, Irã teve na rádio e disse isso. Fiquem meditando, fiquem olhando. Como diz a língua, fica cubando para ver. Porque, gente, está num governo, seja federal, estadual ou municipal, quando você percebe que quem lá está, quem lá chega e quer se... Vou dizer uma palavra aqui que talvez muita gente não entenda, mas eu vou traduzir. Quando essas pessoas se locupletam, ou seja, aproveita da coisa pública para si próprio. Porque o que é público é do povo, é de todo mundo, não é seu. O governo, o Palácio do Planalto não é do presidente Lula, não. O governo do Estado, né, não é da professora Fátima, o Palácio do Governo, não. A prefeitura não é da prefeita Anira. Eles estão lá passageiramente. Todos eles. Quem já esteve, que saiu, né, que desistiu, que enveredou por outra empreitada, quem está. Então, e outra, quem vai para lá é porque você coloca, porque você escolhe, porque você acredita. O que não pode, Maracajaú, é você dizer: eu vou lá votar mais nesses infelizes. Não tem gente que diz isso? Deus me livre, Irã. Eu escuto demais. Irã, não adianta não, está tudo perdido. Não está. Não está. E, por favor, eu faço esse pedido a Maracajaú e a quem me escuta e que vai escutar depois, compartilhe o programa, não desista jamais de exercer essa sua cidadania, seu direito de voto. Agora, tem como você votar e tem como você votar. Chorar o leite derramado de alguém que chega na sua casa, ou de uma forma ou de outra, ou querendo te comprar a consciência, te oferecer o mundos e fundos da prefeitura, do governo e tal. E aí, pô, você cai. Você está numa situação tão difícil que eu vou acreditar nisso. E quem está aí com a caneta pode fazer para mim melhor do que quem não está. E que está até com a proposta melhor, mais real. E aí o cara diz: não, rapaz, fulano é melhor porque tal. Então você tem também, não é, essa responsabilidade de escutar. E nós aqui do Sistema Litoral de Comunicação, isso aqui é para Ceramirim, é para Rio do Fogo, para Pureza, para Elmo Marinho, Extremóis, Natal, enfim, é para todo canto. Porque esse programa, eu estou vendo nas avaliações, olha, claro, Ceramirim e Maxaranguape é onde se ouve e assiste mais. Mas eu tenho no Senegal, tem em outros países, Estados Unidos, tem gente que assiste depois ao programa. Por quê? Porque Maracajaú, vocês me conhecem há muito tempo. E quando se trata de política, eu escutar hoje que eu digo de alguns anos para cá, eu escutar assim de alguns pescadores dizer: Irã, você tem razão quando você dizia lá na bodega de Batista que as coisas poderiam ser assim, assado e tal, no futuro. Olha, eu já escutei isso, não foi uma vez, não, foram várias vezes. Mas
A galera, às vezes, aí outros dizem, isso é conversa de Irão, isso é papo. E hoje eu escuto isso, fico feliz. Mas eu sei que é assim. Nós temos um papel aqui, não é, de conversar, de trazer esses assuntos, de mostrar, de esclarecer, né, de que você abra o olho de promessas enganosas, fantasiosas, não é? Mentiras, rapaz, as mais deslavadas. Aí o povo fica, na linguagem popular, escabriado com os demais, que chega por uma oposição, porque quem está no governo tem todo o direito de dizer que é isso, que é aquilo, que maqueia aqui, que maqueia ali, e vai defendendo, né, as ações que o governo faz. E a oposição, por sua vez, vai dizer o que falta e por que é que isso não foi feito, denunciando sim, denunciando os órgãos de fiscalização, Ministério Público, né, na Justiça, tem que fazer isso. E principalmente dialogando com a sociedade. Dialogando. O governo tem todo o direito e o dever de, forma institucional, mostrar o que está fazendo, o que está planejado, né, assinaturas de ordem de serviço daqui, da acolá, como agora. Você quer ver uma coisa que eu aplaudi a prefeita Nira? Ela passa um vídeo, né? Outra coisa, tem gente que deixa margem para muita coisa. O vídeo, ela assinando e tal, e depois, olha, estou muito feliz, acabei de assinar aqui a lei que cria a guarda municipal do município de Maxaranguape. Aí os professores começaram a dizer, para mim era o piso que você ia pagar, prefeita. Eu estava assinando para pagar o piso dos professores e tal. Então mas ela fez isso, e a guarda é importantíssima. Agora, há uma distância muito grande do ato de assinar, da guarda chegar a funcionar. Mas isso é o primeiro passo, e o primeiro passo importantíssimo. Não é? A gente já sabe, a prefeita, vai ser a prefeita, né? Porque a outra é uma mulher também, da oposição, a Jarliane. Então, a Jarliane ou Nira, se continuar, o Jarliane se chegar, já pega, digamos, a terraplanagem do ato de criação da guarda. Aí vai buscar regularizar, regulamentar isso, aquilo, outro e tal, ver as fontes, né? Porque tem o Fundo Nacional de Segurança Pública, o SUSP, tem o SUS, né? O da saúde, e tem o da segurança, o SUSP. Então, é importante criar uma guarda municipal aqui no município de Maxaranguape. Eu acho assim formidável. E parabéns à prefeita Nira, que, aliás, semana passada, todo mundo sabe que eu tenho um programa, na quarta-feira, Política em Pauta. Tudo é política, né? Política, tudo quanto é política. Política partidária, de educação, de saúde, etc, etc, etc. E eu levei Jarliane, fui convidada, Jarliane foi e tal. E na mesma hora eu fiz um convite ao vivo para a prefeita Nira, depois entrei em contato com o Edmilson, né, e Edmilson, olha, eu vou falar com a prefeita e lhe dou a resposta. Não deu ainda. Né? E todo mundo sabe, né, que se Edmilson quiser que a prefeita venha, ela vem. Se ele quiser que ela não venha, não vem. Né? Pelo menos é o que passa. Mas eu espero que Edmilson entenda, né, e que a prefeita Nira, qualquer desses dias, ela vem ou para aqui ou lá para a TV Web Litoral para a gente conversar, né, sobre essa administração, que é uma administração, diga-se de passagem, continuista, que é diferente de continuidade. Quando você assume uma coisa de um antecessor seu, não é? Você, normal, Luiz renunciou para ser candidato a deputado, foi eleito deputado estadual, agora já é candidato, pré-candidato, estão falando, a prefeito de Natal, não é? E eu acho legal, né? Porque às vezes as pessoas se descobrem com o tempo, né? O tempo faz as pessoas se descobrirem, né? Tranquilamente. Então,
Nira, e ela diz isso, é o governo do continuismo, as mesmas práticas, porque continuidade é diferente de continuismo. Nira poderia estar como vice do ponto de vista legal, não é? Ela era vice, claro, Luiz saiu, ela assumiu, então ela poderia ser a continuidade de um governo que ela ajudou a construir, mas com a pitada maior dela, com o Edmilson, que é um estrategista político, é um cara que a gente conhece, sabe da sua capacidade, da sua inteligência, mas não, eles fazem questão de ser o continuismo, ou seja, da política perseguitória, né, do medo, do autoritarismo, né, enfim, olha, não pode a gente aceitar isso. Eu às vezes não queria nem falar de política, né? Queria mais saudar a galera que está aqui, porque é domingo, então tomando uma. Irã, bota música boa. Eu já botei desde de manhã aqui um repertório diferente, vai continuar bacana. Mas as coisas acontecem assim, a gente precisa dizer isso para você entender, ou ajudar você a entender. Aí entende quem quer, quem não quer, não, tá bom demais. Bom, aí é com cada um. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui e agradecer a audiência aqui, mais uma vez, de Anderson, professor Anderson, repito, que faz um programa aqui, quero de público parabenizar a Anderson e o doutor Marcos Moreira, advogado, né, Coronel Moreira, que fazem assim um programa todo sábado, rapaz, né, que dá gosto a gente ouvir, né, e aproveito também que vocês compartilhem esses programas. Comunidade Maracajaú, Caraúbas, Zona Rural, região agrícola, né, Barra. Então, vocês precisam discutir isso, né? E olha, escuta com as professoras na sala de aula como é que está a merenda. Falar negócio de banana aí outro dia, lá em Barra. Então tem que buscar, né? Tem que buscar e conversar isso. Meu amigo Fininho, um abraço, Carlão, bom dia. O poder transforma. Carlão sempre diz isso com razão, né? Eu concordo em parte, né, quando ele diz que o poder transforma as pessoas. Carlão trabalhou comigo já, né? É uma testemunha viva. Eu acho que Carlão transforma muita gente, mas eu não generalizaria, né, todo mundo, não. Tem aqueles, né? É como aquela história, quer conhecer quem é o sujeito, a sujeita, dê o poder para você ver, né? Não tem dinheiro e poder. Né? Mas muita gente realmente muda, Carlão, eu concordo contigo. Oposição governa também, claro, eu sempre disse isso. O voto não era para ser obrigatório. Que democracia é essa? Concordo plenamente com Carlão, plenamente. O voto tinha que ser facultativo, né? Agora, eu ouvi, eu sempre digo isso, né, galera? Eu ouvi Ney Lopes comentar isso outro dia num artigo no Agora RN. Ele disse que o Brasil, por incrível que pareça, ainda não está preparado para ter o voto facultativo. E ele diz o seguinte, porque aí é que o poder econômico funciona e o poder político. Porque se é facultativo, quem é que tem mais possibilidade de levar o eleitor à urna? É a situação, né? São os governos. Ele diz isso. Quando a essência da cidadania e da democracia pairar na maioria da sociedade brasileira, aí eu acho que é um passo importante a gente dar com o voto facultativo. Sobre o piso, Anderson diz, né, sabemos que tem recurso, já que está sendo aplicado apenas 54%, mas a lei determina que é 70%. Já aplicado em pagamento de proventos. Rapaz, olha, esse negócio do piso, não é, dos professores, essa questão de Fundeb, eu sou dessa época, né, do Fundef, hoje é Fundeb, mas eu sou o cara que entrei secretário de Educação no dia 1º de janeiro de 1997, como secretário de Educação. E aí, rapaz, a gente estava agindo, fazendo, aprendendo. Mas hoje a gente já sabe melhor, 60, 40, não sei o quê, para que é 60, para que são os 40. E
O pior, não sabe, Anderson, você, minha amiga dona de casa, você que é mãe de aluno, que é pai de aluno, você imagina uma coisa. Você imagina que é um professor de um filho, de uma filha seu, sua, você saber que ele pode estar recebendo o que a lei diz, o que a lei determina, melhorando o seu salário, e o gestor, a gestora, não cumprir, não pagar. E isso, eu estou falando de forma linear, doa em quem doer, seja quem for. Não pagar o crime é desobedecer a lei. Aí, Carlão, nessa questão, você não pode dizer, professor, mas não tenho dinheiro. E quando tem o dinheiro, Carlão, que se não paga, não quer se pagar, é uma má vontade, é uma injustiça. Eu não quero adjetivar de outras coisas, mas eu quero dizer só uma injustiça tremenda que se faz. Tremenda que se faz. É não pagar o piso dos professores, tendo dinheiro, se prova que tem o dinheiro, tem um recurso para pagar, e não. Porra, que é isso? Sinceramente, eu fico sem entender isso. Sabe, Anderson? Sem entender. Vai pagar o rato, ainda mais. E aí isso é desde a minha época, né? Porque na época. E outra, hoje em dia, desde aquela época era para ser assim. A lei do Fundef já foi concebida para que cada secretaria de educação de município tivesse a sua unidade contábil. Na minha época, a gente foi sabendo disso. Eu estudei muito e tal, conversei com o Joãozinho Cabeludo, com o Joãozinho outro, Joãozinho Santos, para a gente fazer tudo certo, de uma hora para outra. Aí Toinho, que era o chefe de gabinete, era o grande articulador do governo, disse: rapaz, não dá certo não a Secretaria de Educação ficar com a unidade contábil, como eu, na época, secretário, ser o ordenador de despesa, papapá. Aí mudou assim rápido, né? Eu digo, Joãozinho, por quê? Aí eu analisei o seguinte: como eu tinha um objetivo de dar minha contribuição na educação do município para mudar. Eu disse até a Jarliane sexta-feira, se ela ganhasse a eleição, ela tem uma responsabilidade imensa de mudar costumes, começar, né? Ela mudar não, ela começar a fazer diferente para as pessoas entenderem que é possível fazer diferente e dizer, porra, por que não fizeram? Para dizer a ela e a mim, como dizem hoje, pô, Irã, você tinha razão quando dizia isso. Dizia a Luiz e a Evalda, todos dois, a gente bebendo lá em Batista. Dizia na frente dos pescadores, viu, Ana? Juntava aquela turma danada, a gente tomava. Aí eu falava, às vezes eu me exaltava, mas eu dizia. Muito bem, e aí o rateio, porque o rateio é o seguinte, é um dinheiro que você vai pagando, e eu aprendi lá atrás, né, em 1996, 97, quando a gente entrou, que precisa se ter uma escala móvel de para mais e para menos, que você tem que deixar um recurso para uma eventualidade, para uma emergência, você tem aquele fluxo ali e tal, e chegar junto. Quando isso, em novembro, inicia dezembro, não se investe, não é? O que é que se faz? Sobrou tanto, é fácil, dia 20 de dezembro já se sabe quanto vai sobrar mesmo de pagamento de professor, e aí se chama de rateio. E aí divide esse dinheiro que sobrou da conta dos professores, da educação e tudo mais, com todos os professores. E agora, né, parece que ampliou. É professor, é diretor, é coordenador, é supervisor, é não sei o quê. Mas todo mundo envolvido na educação tem direito a isso. Então esse dinheiro é para devolver. Não devolvem, quer dizer, não rateiam. Olha que coisa, sinceramente, complicado. Professor, Maracajaú era para ter outra rádio, para ser outra opção. Não, Carlão, precisa não. Precisa de outra rádio não, velho. Você está estranhando, porque aqui todo mundo pode vir, todo mundo pode ter programa. Por que outra opção? Ceará-Mirim tem 3, toda tem a mesma opção, Carlão. Para que 3, 4, 5, se tem a mesma opção, Carlão? Isso é uma questão, Carlão, de responsabilidade, né, de democracia comunicacional. Aqui não há uma linha una. Não, velho. Negativo, para que outra rádio? Se aqui todo mundo tem direito. E ainda há pouco você viu que eu parabenizei a prefeita Anira
com o ato de criação da Guarda Municipal, pô. Negativo. Negativo aqui é uma rádio comunitária, né? É para todo mundo que quer vir. E aí se escutar aqui, porque assim você está dizendo, aí quer dizer que Ceará-Mirim tem 3 rádios, todas as 3 é de um lado só. De que adianta isso, ter 3 quantidades, sem ter a qualidade democrática da comunicação, Carlão? Você não sabe que é assim aí? Em Ceará-Mirim? Ora, vamos lá. E olhe que aqui, diferentemente de Ceará-Mirim, com todo respeito, peço vênia, aqui todo dia, quando eu falo aqui, eu digo, ó, todo mundo tem um espaço institucional que quiser. Todo mundo tem o direito de vir aqui. Agora, aqui não só tem uma opinião, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aqui a opinião, o espaço é para todos. Todo o alfabeto, de A a Z. Todo mundo tem direito, Carlão. Nega isso aí, tá aí que eu não concordo com você em nada disso que você escreveu aí. Joana Dark, tem profissionais que já chegou o tempo de se aposentar e não consegue porque seu desconto é retirado e não é repassado para o INSS. Bom, deixa eu explicar isso aqui. Tem servidor público aqui que o município se locupletou do dinheiro dele, né? Ele não é retirou, ele tirou lá da conta do professor a contribuição do INSS e não repassou para o INSS. Então ele ficou indevidamente, é apropriação indébita. Eu acho que na linguagem jurídica, apropriação indébita. E aí o servidor está prejudicado. Olha, um prefeito desse tinha que ser altamente responsabilizado. Na minha opinião, modesta opinião. Porque você não pode usar o dinheiro das pessoas, rapaz. Ora, se você recolhe o nome, você recolhe da folha de pagamento da professora, do ASG, não sei de quem, para o INSS. Aí você fica com dinheiro para fazer outra coisa. Você se apropriou do dinheiro da pessoa que está contribuindo um direito previdenciário. Esse prefeito, essa prefeita, para mim, tinha que pagar caro na justiça ou na cadeia de preferência, né? Joana Dark é um caso desse, né? Para falar de cátedra. Muito bem, Anderson, eu sei que se a gente for continuar aqui e tal, Maracajaú, no domingo, gosta de escutar boa música, mas eu preciso, né, Maracajaú, vez ou outra, vir aqui para ter esse papo, ter essa conversa com você. Não é para ninguém ficar passando papinho aí, achando que está tudo bem, que está tudo legal. Quando as coisas, a oposição funciona, não é, que também governa, que pede, que reivindica, que faz, e a própria situação, né? Como, por exemplo, quero frisar de novo, relembro aqui muito bem, eu ontem à noite observei o refletor aceso e tal. A pessoa que me disse, por exemplo, Irã, fale nisso, assim, sabe? Ela não me disse, Irã, já acenderam os refletores, mas eu tenho consciência e tenho responsabilidade. Quando eu vi ontem o refletor aceso, tudo claro aqui na Zona Sul e tal, estou fazendo questão de dizer, né? Mesmo sendo um dever, uma obrigação da prefeitura, mas fez. Demorou, mas fez. Né? Legal. Então, a guarda municipal criada, olha, é sensacional. Sensacional. Espero, repito, um dia estar aqui com a prefeita Nira, para a gente conversar, porque é bom aqui, né? Ela com o Edmilson, com os dois a gente bater papo, é muito legal. Um abraço, Anderson, obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. João Tampia, vamos de música. Vem ainda mais um pedacinho de brega aqui. Tem Carlos Alexandre, tem Zezo, tem Carlos André, tem uma galera aí que Jonathan tá doidinho escutando aí. E eu passo aqui, portanto, a agradecer a você, dizendo que amanhã, segunda-feira, a gente tem o programa Sua Vez, entrevistando a galera do Goto Seco. Quero agradecer aqui ao Mercadinho e Panificadora Rosa de Saron. Um abraço para o meu amigo novo, onde você encontra a melhor massa aqui na Panificadora Rosa de Saron. A nosso amigo Mundinho, Ponto da Cerveja. A nossa amiga Açucena, Zé Maria e Cristina aí no material de construção, Luiz da Pimenta, Mercadinho, enfim, Portal Madeira
E agora entrou aí a Poços, né? Neilton Poços Artesiano. Então, se você quer perfurar poço, vai estar a vinheta circulando aqui, veicular aqui. Você é só entrar em contato com Neilton Poços Artesiano. Valeu, obrigado, vamos de música, porque aqui o sucesso não para você. Um excelente restante de domingo, tá certo? Um abraço, espero domingo estar por aqui. Quem sabe não é a gente aqui de novo para continuar recarregando as baterias com esse ar puro e essa brisa fantástica que vem, o vento largo à noite do Farol Teresa Pança. Um abraço, tchau, ótimo domingo, fui! Você ouviu o programa Conversando com Maracajaú. Direção e apresentação do jornalista Irã Costa.